Direto da redação. O Brasil já está chegando perto de registrar 1 milhão de casos prováveis de dengue. É o que você confere agora na reportagem. O Brasil está perto de bater 1 milhão de casos prováveis de dengue este ano. Até esta terça-feira já foram registrados mais de 920 mil. Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Paraná lideram o número de casos. O DF apresenta a maior incidência de casos, com mais de 3.500 para cada 100 mil habitantes, o dobro de Minas Gerais, com 1.500. O DF ainda teve aumento de quase 1.500% no número de casos em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 6.300. No Brasil, mais de 180 mortes foram confirmadas e 600 estão em investigação. Na análise do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, o país vive uma grande onda de dengue. Nós estamos vivenciando em 2024 uma antecipação da grande onda de dengue que parece acontecer nesse país de uma maneira muito superior à média do que a gente vem assistindo. Normalmente, a tendência de aumento de casos da doença se dá entre março e abril, o pico maior de transmissão. E se nós confirmarmos que essa tendência vai se efetivar em março, abril, nós estamos falando aí, conforme o próprio Ministério da Saúde prevê, em mais de 4 milhões de casos este ano. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, André Siqueira, a situação no Brasil é preocupante. A gente está atingindo muito cedo um número recorde de casos, né, e ainda com tendência de aumento, né? Então a gente vê diversos estados, diversas regiões sendo afetadas por um aumento expressivo nos casos de dengue, né? E a gente sabe que isso vem acompanhado de sobrecarga do serviço de saúde e uma proporção de pacientes que agravam, né, e tem risco de complicações e mesmo de óbitos. No momento de explosão de casos, prevenir a doença é importante. Medidas simples e que duram até 10 minutos ajudam a eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti localizados, em sua maioria, dentro de casa. Então, evite o acúmulo de água parada em caixas d'água, telhas, sacos de lixo, vasos de plantas, pneus, garrafas e tampas plásticas. Outras medidas são o uso de repelentes e telas em janelas e portas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. O especialista aí, ele reafirmou o seguinte, que ele fala em onda, eu falo em epidemia, porque uma das maiores epidemias de dengue no Brasil. Outros especialistas falam a mesma coisa. Mas o que ele cita aí, eu destaco agora, é o seguinte, que vai piorar. Ele diz que o pico é ele reafirma que o pico é entre março e abril e que o país atinge um recorde de pessoas de casos prováveis de dengue de forma assim muito intensa, muito rápida, e de que isso ainda tende a piorar entre março e abril. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, ela ontem, abordando essa questão da dengue, ela falou o seguinte, que um dos fatores que ela atribui a esse aumento exponencial, o primeiro deles, o fator climático. Ela disse que as chuvas que atingiram o país, que atingiram várias regiões do país, esse clima tropical no Brasil, contribui muito para o avanço da dengue. Eu diria mais, o fator clima e o fator também desleixo, porque a maior parte de focos de mosquito de dengue está em residências e também em ambientes, órgãos públicos, que incluem nesse mesmo rol aí, órgãos públicos que mantêm focos de dengue. Eu vou ouvir aqui, vou ao trecho da reportagem aqui do que fala Anísia Trindade, por favor. Há um aumento efetivo de número de casos muito elevado, né? Por isso eu falei de um padrão atípico nesse início de ano. E esse é um fato, né? Então eu acho que isso dá para afirmar com precisão. A gente já tem uma avaliação que é possível que nós venhamos a ter o dobro de casos do ano passado, por esse histórico que eu falei de já um aumento em 2023 e também desses dois fatores,
mudança climática e a circulação de mais de um sorotipo de dengue. Então, são esses fatores combinados e mais o que só reforça a necessidade de atuar nas duas frentes que nós temos falando, a prevenção dos focos, né, que é o que está ali no dia D, e também o cuidado com as pessoas, né? Mas cotidianamente que as pessoas estão enfrentando nos postos de saúde, onde não tem ainda hospitais de campanha, porque no Distrito Federal já tem, em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, o governo do estado está instalando, mas nas cidades do norte, noroeste, região dos lagos, Baixada Litorânea, não tem hospital de campanha. É a rede pública e em algumas cidades que já é precária, agora mais precarizada ainda. Você vai ver agora aqui imagem de uma unidade de pediatria, aqui de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, e você vai ver o que é o drama de quem sente, quem precisa de atendimento médico imediato e não tem médico. Vamos à imagem. Tem um rapaz, só para explicar aqui, que ele veste um colete, ele se auto-intitula fiscal do povo, então ele põe um colete, ele vai para as unidades de saúde filmar, fazer aquele barulho. É um direito dele, né? Ele tem as razões dele para fazer isso, mas a gente só gosta de explicar porque ele faz, e as imagens que a gente vai usar aqui é até a imagem que ele pôs, ele difundiu nas redes sociais dele, né? Então a gente vai mostrar aqui as imagens, mas o que vale aqui, na verdade, é o drama das pessoas que ele acaba exibindo ali, ele acaba mostrando drama das pessoas, de crianças, de pessoas de todas as faixas etárias que não têm atendimento nesse momento em que estamos diante de uma epidemia de dengue, de aumento de casos de Covid-19 e de gripe influenza. Vamos à imagem, por favor. Boa tarde, gente. Aqui, ó, criança passando mal, tô aqui no hospital pediátrico, olha. Emergência, aqui, pai, traz aqui a criança, traz aqui. Aqui. Passando mal, pastor. Gente, o caos está instalado na cidade, a vergonha do nosso município, que não tem um secretário de saúde. Aqui, vocês estão desde que hora? Solta a voz, gente. Desde 10h30 da manhã. Desde 10h30, já pode dar 4 horas da tarde. Presta atenção, gente, olha aí. Olha o circuito, como é que tá a vergonha. Vamos falar, gente, vocês têm que reclamar. Quem está passando a necessidade é a população. E os políticos estão aí, ó, tudo escondido aí, ó. Olha aí, olha a bagunça, ó. Olha só, olha toda a criança, não são familiares dele, né? Por isso que eles não estão nem aí. Então, vamos cobrar. Vamos mudar essa política velha, essa política antiga. Isso não é de ontem, não é de hoje, não. É de muito tempo que vem esse caos instalado em Rio das Ostras. Mas a população tem que aprender a votar. Vamos continuar. Olha só, vem comigo. Olha aí, a covardia, olha. Isso é uma covardia que está acontecendo na nossa cidade. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. Vem aqui fora. Vamos mostrar aqui fora. Só tem um médico atendendo assim. E um paciente aqui está relatando pra gente. Olha só. Olha o caos que vai falar. Olha aí, gente. Olha o que a imagem dele mostrou. Uma criança vomitando, chega ali à unidade de saúde ali e não tem médico, só tem um médico atendendo para atender essas pessoas. Todas essas pessoas, está lotado. Para você que está no rádio e não está vendo a imagem aqui, é uma unidade de saúde de pediatria lotada. Criança vomitando e as pessoas, elas estão... É um desalento. Que você imagina você com um filho no colo, rapaz, chegar com a criança vomitando, ficar horas a criança vomitando, a criança sentindo dores. Não é uma cidade para estar enfrentando mais esse tipo de problemas, né? Esses prefeitos, eles não conseguem. Ele fala aí que a cidade não tem secretário de saúde. Tem secretário de saúde. Não pode não ter gestão, tem falha de gestão. Mas tem um secretário de saúde nomeado que responde pela parte, que executa despesas, e não é uma despesa pequena, ordena despesa ali, é um orçamento generoso, porque a saúde tem um dos maiores orçamentos. Então, assim, as autoridades precisam realmente dar respostas. E a resposta em termos de serviços de saúde, principalmente em momentos de pandemia, de epidemia e de surtos de doenças, como se vê agora, a resposta fica devendo muito, não é? Está devendo. E os pacientes que enfrentam ou que já enfrentaram a dengue, eles explicam aqui como identificar os sintomas da doença. E você vai ouvir aí nos depoimentos aí o que é, assim, o tipo de dor, como que o paciente ele sente, o que é chegar numa unidade de saúde no estágio em que está o paciente com suspeita de dengue. Vamos à reportagem de Renato Ribeiro.
Senti muita dor de cabeça, febre de 39 graus, bastante fraqueza, bastante dor de barriga, diarreia, dor nos ossos, dor na perna, dor em tudo. Esses são alguns dos sintomas de dengue narrados pelo cabeleireiro Pedro Janissé, morador da cidade do Guaraú, no Distrito Federal. Pedro pegou a doença no começo de fevereiro e teve de ficar alguns dias afastado do trabalho. Eu acredito que a dengue que eu peguei é porque tem um carro do lado da minha casa que foi encontrado foco do mosquito quando os agentes vieram me fazer uma visita, ou então na academia, depois do diagnóstico, fui no posto, tomei soro e voltei, fiquei em casa e aí fui só me hidratando, com soro caseiro, com água, com suco e assim foi. Entender esses sinais é importante na busca do tratamento adequado. O infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, explica que a dengue não tem os sintomas de doenças respiratórias como a Covid-19. A dengue não tem tosse, não tem coriza, não tem secreção. Normalmente são doenças que acometem o nosso organismo com febre, mal-estar, dor de cabeça. E cada indivíduo reage de um jeito. Tem gente que tem gripe sem dor de cabeça, tem gente que tem dengue sem manchas na pele, outro apresenta manchas na pele, uns têm muita dor articular, outros têm mais mal-estar. A doença é variável de pessoa a pessoa. A dengue é uma doença dinâmica e pode evoluir rapidamente para sua forma mais grave, com ou sem sangramento. O paciente pode entrar na chamada fase crítica após 3 a 7 dias do início dos sintomas. O infectologista Renato Kifuri alerta para esses sinais de alarme. Dor abdominal, vômitos, desmaios, tonturas, sangramentos, aí são sinais de alarme que a dengue pode estar evoluindo a dengue clássica para uma dengue grave. Nesses casos, requer sempre hospitalização. A dengue grave é a que apresenta um desses sintomas, não necessariamente hemorrágico, não necessariamente com sangramento, precisa ser sempre hospitalizado para o tratamento adequado. Segundo o Ministério da Saúde, as 24 e 48 horas seguintes aos sinais de alarme são determinantes para evitar casos graves e até a morte. Gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como asma, diabetes e pressão alta, são mais suscetíveis a complicações. Em caso de dengue, a hidratação é fundamental. Para dor ou febre, dipirona ou paracetamol são os medicamentos indicados. Já corticoides, aspirinas e anti-inflamatórios são contraindicados. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.